Depois de retirar a bananeira, que a gente chama de pseudocaule, né, que não é exatamente um tronco, isso é um falso tronco. Então depois de retirar o pseudocaule da bananeira, o ideal é que você pique a bananeira lá, você vai cortar ela no mesmo lugar para diminuir o esforço. Que a gente trouxe por um plano mais aberto para mostrar. Porque a bananeira, no manejo tradicional, ela é deixada dessa forma no solo. Pra gente, em sistemas agroflorestais, no nosso manejo, como eu falei da broca no copinho, aqui você pode continuar, ainda tem uma chance da broca colocar o ovo aqui e essa bananeira ser um foco de proliferação do besouro da broca, que a gente chama também de moleque da bananeira. Além disso, se a gente deixar o tronco inteiro assim, essa casca de fora da bananeira, ela é impermeável, ela não vai liberar a água que está aqui dentro desse tronco. Então a gente precisa fatiar isso. Eu vou mostrar agora como é que faz. Primeiro a gente vai tirar as folhas. Parte ele em pedaços menores. E aqui, usando o pé como uma alavanca, a gente vai dividir a bananeira em duas partes. Dessa forma, o ideal é que a gente coloque a bananeira em contato direto com o solo. Colocando a bananeira em contato direto com o solo, a gente vai ter uma liberação de água. Toda a água que está contida nesse pseudocaule, né, vamos chamar de tronco da bananeira, vai ser liberada para o solo, então ela vai manter a umidade do solo. E melhor que a bananeira, todo mundo conhece a banana como uma fonte importante de potássio. E esse potássio também está na bananeira. Esse caule então, ele vai liberar água e potássio para as plantas. Além disso, aqui ainda a gente tem algumas partes que pela irregularidade do solo ainda ficam expostas aqui para como possível fonte também para a proliferação do besouro. Mas isso também funciona como uma armadilha. Então, se a gente coloca a bananeira virada para baixo, e ainda que o besouro coloque os ovos aqui, o tempo de decomposição da bananeira virada aqui em contato com o solo é menor, ou seja, ela vai se decompor antes que o besouro consiga passar da sua fase de larva para besouro. Então a gente consegue inviabilizar uma geração. Todos os ovos que forem colocados aqui do besouro, eles não vão ter tempo suficiente para poder se transformar em besouros, né? Passar da fase de ovo para larva e de larva para besouro. Uma das formas que a gente tem de aproveitar o tronco da bananeira, ou esse pseudo-tronco, né? Esse falso tronco da bananeira, colocando ele, aqui a gente tem uma muda de café, então a gente vai colocar ele para manter a umidade e jogar potássio para a muda de café. Nesse caso a gente vai fazer um dentinho aqui e vai encaixar ele dessa forma na muda de café. A gente mantém agora a umidade da planta que ela precisa. A planta, o pé de café, ele vai receber água, potássio e proteção do solo dele com sol. A gente pode ainda aproveitar aqui restos de galho, folhas e terminar até mesmo do tronco da bananeira. E acumular também aqui, mantendo a proteção aqui do pé de café, sem necessariamente a gente encostar isso no tronco da planta, né? Então assim a gente mantém a umidade, protege as brocas, nutre o pé de café e abriu lá a sombra que a gente precisava no nosso bananal. Eu vou mostrar aqui uma outra forma de cortar o pseudocaule aqui, o tronco da bananeira, né? Com essa ferramenta que a gente fez aqui, eu vi essa ferramenta de um outro agroflorestor e copiei o modelo. São duas hastes de mais ou menos 1,5 m por uns 60 centímetros aqui.
de distância com uma lâmina na ponta. É uma ferramenta bem simples de fazer e que agiliza bastante o trabalho. Vou mostrar agora aqui como é que faz. Uma última coisa a ser feita agora é espalhar essas partes cortadas viradas para baixo, de preferência sempre em contato com o solo, para que não tenha nenhuma palha, alguma coisa que vá atrapalhar a drenagem dessa água para o solo. E além de todas as funções que a gente já falou, aqui é o que a gente chama de rua entre os canteiros, né? Então a bananeira aqui também vai criar uma matéria orgânica, como se fosse um banco de matéria orgânica, que depois de decomposta, ela vai ser raspada e vai ser jogada direto para cima do bananeiro, do canteiro, evitando também aqui, na área onde a gente pisa para fazer o manejo do canteiro, vai evitar a compactação dessa área, que ela vai funcionar também como uma almofada. Então a gente vai trazer esses troncos, esses pedaços, né? E vai alinhar eles todos aqui na área onde se caminha. Preferencialmente a gente organiza os troncos, os pseudocaules, enfim, esses pedaços de bananeira que a gente cortou, de forma perpendicular ao canteiro. A gente precisa pensar que aqui vai ser uma área, a área de caminhada da nossa horta, da nossa agrofloresta, onde a gente precisa passar com caixote, a gente vai trabalhar aqui com facão, com serra, muitas vezes com motosserra. Então a ideia é de que colocando os troncos assim de forma perpendicular, a gente tenha menos risco de escorregar aqui nessa superfície muito lisa, né? Então é um outro elemento também a ser observado. Mas, a rigor, se você colocar os troncos inteiros na posição paralela ao canteiro, também não vai ter grande diferença, só aumenta um pouco o risco e é importante pensar nisso também. As folhas de bananeira, elas precisam ser picadas também, principalmente porque elas ocupam bastante espaço e desorganizam a nossa agrofloresta. Aqui a gente picou as folhas de bananeira para fins de organização do nosso sistema, né? Aqui a gente ainda vai completar toda essa área com bananeiras e folhas, mas embora pareça que tem uma quantidade muito grande aqui, as folhas de bananeira elas ocupam muito espaço agora, mas elas perdem água muito rápido e logo elas vão formar uma camada bastante fina aqui. Então é importante acumular uma camada bem grossa com as folhas, pode ser até em cima dos troncos, mas picar é importante que ela se decompõe mais rápido e você consegue organizar um pouco melhor o seu espaço também.